que é a sua voz? Fina? Leandro, dá um tom da tua voz aí. Oh. Ele fingiu agora ali. Muito bom. Bem, nós estamos aqui com o fonoaudiólogo Ademir Baena, queridíssimo na cidade, uma pessoa de ilibada conduta, principalmente na sua profissão. Antes de eu dizer para você boa noite, você cumprimentar a gente aqui, os nossos teleassinantes, qual a diferença entre fonoaudiólogo e foniatra? Boa noite, Benê. Você não esperou, não? Eu falei, espera, vai falar boa noite, mas tá bom, boa noite tá dado aí. Olha, o fonoaudiólogo é um profissional capacitado a trabalhar com pesquisa, estudo, perícia, diagnóstico na área de voz, audiologia, compete à audição, qualquer tipo de comunicação. Formado em nível superior. No nível superior, 4 anos de faculdade. O foniatra seria um médico com profundo conhecimento em voz. Esse seria o foniatra. Tivemos tem que ter primeiro a especialidade de otorrinolaringologia de preferência. Laringologista vai ter palavra complicadinha essa. Quer dizer, antes de ser um foniatra, ele tem que ser um otorrinolaringologista. Isso, esse é o foniatra, altamente capacitado, estudioso em voz. Dentro da otorrino, né? Seria isso. Que coisa, hein, meu? Agora você estava dizendo para mim off aí, nós não combinamos lá não, mas eu fiquei curioso, perguntei. Parece que tem poucos no Brasil, né? Tem poucos, eu não sei. Donato, tem algum? Não. Foniatra nenhum? Não, foniatra nenhum. É bom saber, porque nós vamos médico lá de voz. Tivemos um grande foniatra, um espelho para otorrinolaringologia no Brasil, um espelho para medicina, um espelho para fonoaudiólogos, que foi o Dr. Pedro Bloch. Tive o prazer de conhecê-lo, Pedro Bloch. Tive o prazer de conhecê-lo. Simão Adolfo Bloch, uma pessoa espetacular, uma sapiência enorme, uma humildade impressionante. Por que será que todos aqueles são assim, extremamente sapientes, eles são humildes? Você sabe, eu acho porque aquela pessoa que é inteligente, que tem uma sapiência grande, Benê, ele sabe que ele não sabe. Sempre tem algo mais para aprender. Sempre. Por isso que Sócrates falava, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Então, esse é o profissional. Esse é a pessoa que realmente conduz o conhecimento, esclarece, divulga, propaga. Com humildade. Conhecimento é uma coisa assim tão tênue. Você sabe um pouquinho hoje, você sabe um pouquinho amanhã, depois que você sabe hoje já não sabe para o amanhã. Então você tem que estar sempre buscando o conhecimento e o pouco que você sabe poder divulgar. Eu vou complementar isso, porque às vezes tem pessoas que falam, mas eu conheço um cara lá que não tem nada de humilde não, e o bicho é bom demais. Vou dar um exemplo aqui, ó. Na educação, nós temos aí uma cambada, essa é a expressão, cambada de gente que sabia que não ia dar, porque não ia conseguir ser um dentista, né, odontólogo, não ia conseguir ser médico, não ia conseguir. Vou nesse aqui que é mais fácil. Basta ver, não adianta ficar brabinho, viu? Eu sou professor. Não adianta ficar brabinho, não. Ele é brabinho, não é bravinho. Bravinho é o herói, é o cachorro o cachorro não, o herói soldado. Brabo é o cachorro e companhia. Bem, então, e tem muita gente nesse meio que se faz dele, aí é vergonhoso, porque quando o cara não e tenta se fazer, aí dá um de besta. É igual aquele cara que não é rico e se finge de tal, vai dar vergonha. Agora tem alguns que sabem, eles se sobressaem no meio dessa pleiade de imberbes incompetentes, e ele tem que falar, olha companheiro, eu sou diferente, hein? Não sou dessa turma não, hein? Então nessa hora é necessário o camarada autovalorizar-se para que o outro o valorize, porque se deixar por conta aí, meu filho, professor, Deus me livre, negativo, não é para aí não, bate aqui e vai levar, entendeu? Então tem alguns aí que a gente precisa dar um suspiro no bicho para ele reconhecer o trabalho dos outros. Agora vamos falar desse negócio aqui de
voz fina, do camarada que na andropausa começa a mudar, mas depois eu queria saber um pouquinho da tua vida, eu sou curioso. Você nasceu onde? Eu nasci em Marialva, no Paraná. Oba. Hoje Marialva é considerada a capital da uva fina. Ah, é? É. Que legal. Tem uma produção Naquela de uva. região, o Ratinho andou por ali, né? Ele é de Jandaia do Sul, né? Que é próximo, é bem próximo. Dá mais ou menos uns 40, 50 quilômetros de Marialva. Eu sou marialvense. Marialvense. E quando é que despertou em você essa história de querer ser um fonoaudiólogo? Benê, eu conheci uma fonoaudióloga da minha cidade e conversando com ela, eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, sempre gostei muito de crianças. E eu tinha assim, uma vontade de voltar para isso, para um tipo de uma atuação. Sem demagogia, né? Apenas porque assim, entende? Você tem uma voz bem postada, é uma voz sonora. E então não seria isso, eu preciso fazer lá porque minha voz tem que arrumar. Então tinha que ser uma pessoa mesmo que estava entusiasmada por isso, para você falar, opa, eu também quero. A primeira ideia era essa, né, que era fonoaudiologia. Eu sou da primeira turma de fonoaudiologia do Paraná. Vixe. Né? Você fez onde, em Curitiba? Em Curitiba, na PUC, a primeira turma da PUC do Paraná. Agora, em janeiro, vamos fazer 30 anos de formados, a minha turma. Foi uma turma pioneira. Novinho lá então, hein? Uma turma pioneira. Novinho na faculdade. Uma turma pioneira, uma turma brava, valente, divulgou a fonoaudiologia, divulga até hoje, um pessoal assim de grande raça dentro da área. E a fonoaudiologia me despertou por esse lado. E depois você vai se especializando, buscando uma área que você gosta mais de atuar. Eu fui mais para a área de voz, ainda atuo com crianças, que é o meu métier, adoro. Criança, eu não entendi. Eu gosto. Eu sei, mas o que tem a ver a criança? Toda criança tem que passar por você. A criança que tem alteração de fala, por exemplo, a criança que tem distúrbio de aprendizagem, a criança que tem gagueira. Que troca, por exemplo, que nem o Cebolinha lá que troca o Isso, R pelo L. Isso, a famosa troca do Cebolinha, o R pelo L, a omissão dos grupinhos, ou então o pleto. Essa população. E você aprende com a criança. É sério esse negócio? Mais do que em algumas condições, sim. Às vezes uma dificuldade de comunicação, um distúrbio de comunicação pode ser neurológico. Mas essas crianças em nível escolar, geralmente é a chamada dislalia, que é uma troca articulatória. Às vezes a criança não tem maturidade ainda para articular um certo fonema. Então a gente trabalha em cima disso. E você ganha com isso, você só ganha. A criança, ela te traz um mundo novo a cada dia. Cada sessão que eu faço com uma criança, você aprende. Elas gostam de fazer isso? Elas gostam. Aí entra aquela coisa também da autoestima, do carinho com a criança, saber conduzir uma terapia, saber trabalhar com a criança, né, junto aos pais, uma informação. É uma delícia. Agora uma pergunta aí. Você não repara não, deixa eu perguntar. Porque quando a gente não sabe, tem que perguntar. Uma pessoa já de mais idade, 30, 40, 50 anos, tem como mudar a voz dela? Tem. Tem? A voz, ela pode e deve ser mudada. É mesmo? E deve ser trabalhada. Não é que deve ser mudada, ela deve ser trabalhada. Você tem condições de melhorar a sua fala, ter uma fala mais precisa, uma comunicação mais eficiente através de uma articulação boa e uma voz bem colocada, uma voz bem impostada. Só que para isso você tem que conhecer a sua própria voz, de preferência que você conheça, né, o que você vai mudar. Aí vem um trabalho todo de planejamento. A pessoa tem que não gostar da própria voz para querer mudar, né? Ou então um trabalho estético, né? Um trabalho estético. Um apresentador de televisão que queira melhorar a sua voz, a sua fala, né? Um professor, um cantor que queira se aperfeiçoar. Ou simplesmente prevenir, né? Porque o professor prevenção. E o professor é clássico. Eu já tive pólipo, é pólipo que chama, né? Eu lembro quando você me procurou. Foi? E, o professor é a classe que mais sofre com distúrbio vocal e é a classe que menos conhece sobre voz. Ele deveria conhecer mais sobre voz. E falando nisso, Ademir, você falou um negócio muito sério. Não é só o professor, não. Você pegar uma pessoa falando,
palestrando, for com aquela voz e taquara rachada, ele pode ser o AIS que ele quiser, mas o cara para aguentar é triste, né? A voz. Você tá ficando. Tem umas mulheres aí, perdoe a mulherada aí, porque não é com você, é com aquelas que tem esse programa. Rapaz, olha, você sai de lá irritado, encolhido, porque aquela voz irrita, que coisa impressionante. A voz, além de ser um meio essencial de comunicação, é um instrumento de trabalho precioso. E quando você tem uma voz bem colocada, é claro que você arregimenta, você traz para o seu lado quem está te ouvindo. Perfeito. Né? Quando você você pode até não gostar do que está falando, sim, você tem... presta atenção, claro, você tem que ter uma voz que convença, uma voz que passe segurança, sobriedade, que passa liderança, que passa seu estado emocional positivo, porque as pessoas, elas te analisam pelo que você fala e da forma como você fala. É verdade. Então a voz, ela revela a sua saúde, a voz revela a sua personalidade. Carlos de Matos? Luiz Carlos de Matos, são da família dos fundadores aí, aquele altão enorme, desse tamanho. Não conheço. O pai do cara falando, o outro lá de lá falou, tá bom, eu concordo. Que coisa, não fosse não. Outra coisa, o Lombardi, lembra do Lombardi do Silvio Santos? Lembro. Era proibido revistas, jornais, televisão, qualquer trem de mostrar a cara dele, porque era feio demais e a voz exaustivamente bonita. Ele era conhecido pela voz, né? Só. Aliás, nós nos revelamos ninguém pela sabia voz. Quem era. Depois alguém me falou, não, eu conheci lá, ele é negro e tal. Também não sei se era ou se deixar de ser. Eu só sei que ele só podia manter o emprego dele enquanto ninguém visse. Impressionante. A voz é uma identidade, né? Um segundo rosto. Não me lembro quem disse essa frase, mas eu acho muito bonita. A voz é um segundo rosto. Que interessante. É uma impressão digital. E ela revela o que você é. A voz revela o que você é. Falando nisso, não vai pensar mal não, porque o Jô Soares, aquela besta quadrada como eu, Deus do plano, faz essa brincadeira. Um rapaz que era totalmente fanho. Aí ele falou para um amigo dele, primo lá, sei o que, falou: eu vou fazer uma surpresa à minha namorada, porque hoje é aniversário dela. O cara falou: você vai fazer surpresa? Eu vou. Pegou o telefone, ligou: parabéns a você, adivinha quem está cantando? Mas adivinha quem está cantando? Esse não tinha noção de que a voz dele estava estragada, né? Aí, ó, adivinha quem está cantando? Não tinha nem como não saber quem que era. Pois é, vai, coitadinho. Aí tá, um fanho, ele tem condição de melhorar isso aí? Tem. Na realidade, a voz fanha... Porque também depende aqui do lipo, não sei das coisas. Isso, a voz fanha, na realidade, o que é a voz fanha? É uma voz que ela pode ser hiponasal, onde os sons nasais preponderam, né? Você não produz os sons nasais por uma obstrução nasal, por exemplo, né? Uma rinite alérgica, um desvio de septo, um adenoide, alguma coisa assim, uma obstrução nasal. Então, os sons nasais não vão para o nariz. É uma voz fanha. Aquela voz de gripado. Me fala, a parte da voz vai pelo nariz? Nós temos sons orais e sons nasais. Sons orais e sons nasais. Por exemplo, é nasal. O é nasal. Um cachorrão. Se você falar isso aqui, ó. Se você falar essa frase aqui, por exemplo, Ceci saiu cedo, só tem sons orais. Se você falar mimi mama na mamãe, só tem sons nasais. Então, o funk que é na realidade. Ceci saiu cedo. Só tem sons nasais. Se o cara é funk, aí lascou tudo. Não vai sair nada. Então, você pode ter uma voz. Eu tô rindo aqui, mas é porque é engraçado, não é tirando sarro de ninguém, não. Você pode ter a voz hiponasal ou hipernasal. Mandar som só para o nariz. Isso chama-se ressonância. Então, ele dá um exemplo. Hipo, como é que seria? Hipo é aquela pessoa que não está usando o nariz para produzir a voz. Qualquer palavra? É a voz gripada, por exemplo. Tá. E a voz hipernasal é quando você joga mais um som para o nariz, ao invés de ter sons
orais. Escuta, as cordas que nós temos aí é mais ou menos como uma corda no violão, né? Se ela é mais fina, produz aquilo, se ela vibra mais, produz não sei o que lá. Como é que é isso aí? As pregas vocais ou cordas vocais são duas preguinhas musculares em forma de duas um V. Só? Duas, em forma de um V, as verdadeiras cordas vocais. Duas. Situada no gogó. Isso, o famoso gogó, que é a chamada proeminência laríngeo-cartilagem tireoídea, isso aqui, ó, protege, é uma cartilagem resistente que protege as pregas vocais, são duas preguinhas musculares. Caramba. O que produz uma voz aguda, uma voz grave, isso chama-se altura da voz, está relacionado à frequência. Por exemplo, uma voz feminina é uma voz aguda, porque a frequência é mais alta. E também e vibra mais a prega vocal. Atinge a altura maior, decibéis maior. Se for um soprano, alcança um soprano feminino acaba sendo maior que um soprano masculino ou não tem nada a ver? Não existe soprano masculino, existe o tenor, que é a voz mais aguda. Soprano não existe para o homem? Para o homem não. Só para mulher? Você tem algumas classificações, por exemplo. Eu falei que nós vamos aprender muita coisa aqui hoje. Por exemplo, soprano então é só para mulher. Qual a diferença então de soprano para o masculino aí? É a frequência, chamada altura da voz. Na mulher você tem a voz soprano, que é a voz mais aguda, e a voz no caso do homem, a voz mais aguda é o tenor. A voz mais grave da mulher é o contralto, que é uma voz um pouco mais grave. Contralto. Do homem, a voz mais aguda é o tenor. Mas essa voz para a mulher, esse contralto, só vai ser bom para cantar, né? Porque se ela falar, porque se for usando grosso... Não, nem sempre, porque às vezes é uma voz assim, a classificação dela é que é um pouco mais grave. Você tem um parâmetro vocal, por exemplo, da voz do homem. Se a gente estiver numa sala, aliás, numa antessala, escutando uma voz dessa aí, contralto do lado de lá, você vai ter noção que é feminina? Percebe que é feminina, no entanto, uma voz um pouco mais grave. Então nós temos um parâmetro. Sei. A voz da mulher vai de 150 ciclos a 250 ciclos. Dentro desse parâmetro, a voz é feminina. Então, se você tem uma mulher que tem uma voz próximo de 150 ciclos, por exemplo, 160 ciclos, a classificação dela vai ser de contralto, que é uma voz um pouco mais grave, porém feminina. Uma voz mais próxima de 250 ciclos vai mais para o soprano. Uma voz fininho. O mais agudo. Do homem é a mesma coisa, só que o parâmetro da voz da mulher... Aquela figura feinha lá na Inglaterra, que ganhou aquele concurso, que ninguém esperava nada, essa mulher aí é soprano, uma cantora esplêndida, né? Que esplêndida. Coisa, hein, meu? Atinge tem espírito para falar de coisa nossa, né? Mesmo falando assim inglês, soprano, e daquele bem soprano mesmo, né? Bem afinada. Porque quem que vai subir numa altura daquela? Você quer saber se a voz fina tem alguma coisa a ver com homossexualidade? Na andropausa, afina a mesma voz? Como é que está a tua voz depois de 50 e já começando a afinar? Pois é, daqui a pouquinho, você vê que o assunto é tão gostoso que passou assim, certo? Já estamos com meia hora de programa e parece que nós estamos no comecinho. Dourados em Revista vai e volta com muito mais curiosidades e conhecimento da voz.